O que eu achava que o Gugu deveria ter feito, ele com esse jeito tão angelical, essa carinha tão de menino, e eu me conduí muito com ele. Não pensa que eu não fiquei ontem comovido com o que ele falou. O que não pode me comover, que eu disse hoje e repito, às vezes as lágrimas que saem dos teus olhos não saem do teu coração. Às vezes a dor que sai da tua boca não sai do teu coração. Por isso que quando propuseram de eu entrevistar o Gugu hoje, eu disse, vem entrevistar ao vivo para nós podermos olhar um nos olhos dos outros. Porque os olhos são as janelas da alma. E no momento que fica atrás de um telefone, eu não vejo a verdade. Chamou ele para vir aqui? Chamei, convidei. O SBT não liberou? Não, não sei. Isso aí não. Ele mesmo não quis vir, senão ele falava em lugar nenhum. Mas chamei na semana passada. O que eu esperava, e isso eu disse para ele hoje, eu disse, Gugu, deixa eu te dizer uma coisa. O mínimo que eu esperava, já que você me disse que não sabe da matéria, eu esperava que você pegasse num telefone e avisasse, Marcelo, olha, sua vida está em risco. Datena, sua vida está em risco. Godoy, sua vida está em risco. Milton Neves, você voltou para o esporte, mas você falou muito sobre crime. No Cidade Alerta não refugou uma vez. E, portanto, sua vida está em risco. Padre Marcelo Rossi, você que é meu amigo, diria o Gugu, sua vida está em risco. Vice-prefeito Hélio Bicudo, o senhor é um homem de 86 anos de idade, 82, sua vida está em risco. Mas não. Não, e eu explico por quê. Porque ele dizia o seguinte, eu não queria audiência no domingo, porque era o jogo 7 de setembro, era o jogo da seleção. Eu fiquei escutando com um silêncio que me incomodava. Mas sabe por que eu fiquei escutando? Porque foi terminar o jogo, quando migra a audiência, aí ele colocou a matéria, que é uma matéria tipicamente para público masculino, que é o que vê o futebol e se fixar no PCC. Então, eu quero dizer o seguinte, planejado para o eu quero dizer o seguinte, eu não sei se foi planejado, Luciano, que eu não faço juízo de valor, eu constato. O que eu quero dizer é que todas as explicações que o Gugu dá e está dando, para mim, ele não consegue dizer ainda qual foi a razão. Ele não consegue dizer por que um mísero telefonema que podia nos alertar e causar pelo menos uma reação nossa para cuidarmos dos nossos parentes, famílias, né? Que ele o fizesse. Não fez. Quantos assessores tem o Gugu? Quantos produtores? Quantas empresas? O Gugu deve ser crucificado? Deve? Não. O Gugu não deve ser crucificado. Mas o Gugu tem que pagar na forma da lei o transtorno que ele causou a todos. Porque não adianta ir chorar no colo da Hebe como se fosse um menininho desamparado, porque ninguém que constrói o nome que ele construiu, a fortuna, graças a Deus, que ele construiu, com o talento dele, com o brilhantismo dele, pode ser um menino desamparado. Bom, eu quero deixar uma pergunta que vai parar aqui no ar. Você acha que as desculpas que o Gugu deu, as justificativas que ele deu, foram plausíveis? Você acha que as pessoas aceitaram, pelo menos o público em geral, né? Segura que eu vou aproveitar e vou deixar um recado agora. Por favor, tome mais água. Sinta-se em casa. Vou dar uma dica. Obrigado, muito legal. É bom uma coisa. Eu vou te explicar. Eu não vou dizer que o Gugu mentiu, porque eu não vou falar isso. Não quero dizer, já disse respeito o Augusto Liberato como homem. Fiquei decepcionado com o tratamento profissional. Acredito o seguinte, o grave erro dele foi a matéria. O segundo grande erro foi ontem, ao colocar no mais fraco a culpa que um comandante não pode deixar de assumir. Não se faz isso com o mais fraco. Não se pega o pobre do repórter para crucificar o repórter em praça pública, como se aquele repórter, mesmo sendo
O chefe de reportagem, ele não tem autonomia. Quem? Não tem autonomia para botar aquela matéria no ar. Cito mais. Eu tenho 33 anos de profissão. 33 anos de profissão. Eu trabalho nesse negócio desde que eu tenho 17 anos de idade. Eu quero te dizer uma coisa. Uma matéria deste teor, com essa abrangência, com essa virulência, com esse ataque à sociedade, porque não fomos nós, alça de mira, que fomos os maiores prejudicados. Os maiores prejudicados foram os cidadãos de uma sociedade amedrontada pela insegurança que esse país vive. Quando se coloca aqueles encapuzados no ar, dizendo que eles podem fazer e acontecer, que matam esse ou aquele jornalista, o que se fez foi uma afronta à sociedade brasileira. Foi uma afronta a cada cidadão. Estão dizendo que vão colocar algumas imagens aqui. Qual é a imagem que eu sou responsável agora? Você vai presa. Pelo amor de Deus. Vai presa. Mas vai para a cadeia feminina do Carandiru. Marcelo, como mentor intelectual, né? Como mentor intelectual. Para que eu tô ficando... Agora aqui, estão dizendo que a ameaça que fizeram para você. Você se importa? Eu não posso. Eu tô com advogado aqui. O barco já virou mesmo. Vai. O Marcelo Rezende também é um cara que é muito forgado, fala muito, ele fala atrás das câmeras. Quero ver ele falar na minha frente, para ele ver o que tem guardado para ele. Só isso aqui, ó, só na testa. Você anda com 3 seguranças, não é isso? Não ando com nada, eu ando com Deus. Você não anda com segurança? Eu ando com Deus e que Deus é bom para mim. Mas você tem coragem de andar sem segurança, assim? Não te assusta? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu tomei algumas providências nos últimos dias. Por causa dessa história? Por causa dessa história, evidentemente. O que, por exemplo? Eu, nesse momento, se eu te disser que não, eu estou mentindo. Esse não é o meu agora negócio. Você está andando com segurança. Eu agora estou andando com segurança. A minha vida virou um transtorno. É óbvio que minha vida virou um transtorno. Eu não posso sair... Sua família, você colocou segurança eu não pra falo, família? Não, eu não falo de família, eu não falo de... Nunca falei na minha vida, nem na minha época da Globo, onde eu também fazia algumas reportagens que causavam algum problema. E não foi o caso dessa, essa quem causou o problema foi o Gugu. O que eu quero te dizer é o seguinte, a minha vida ficou ruim, pode ter certeza, porque eu ando agora pendurado de segurança, eu não tenho mais liberdade. O Gugu, a reportagem que foi veiculada no Domingo Legal, roubou o que eu tinha de mais precioso até agora, que se chama liberdade. O que o Gugu fez, na verdade, foi me prender num esquema que eu não estava acostumado mais, que é um esquema de estar com o meu direito de ir e vir cerceado. Eu mesmo remotamente, ou mais antigamente, melhor dizendo, quando eu recebia ameaças por várias matérias que eu fiz, a maioria das pessoas conhecem bem, naquele momento eu ainda conseguia me virar. Mas nesse momento, o que precisa se ter a dimensão é que não são esses 2 débeis mentais encapuzados que vão nos matar, ou que podem nos matar. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o grupo de combate ao crime organizado, onde estão alguns dos maiores promotores nessa área do estado de São Paulo, Dr. Roberto Porto, Dr. Márcio Cristino, Dr. José Carlos Blatt, o Dr. Levi, eles calculam que o PCC tenha na rua pelo menos 6.000 homens, é um exército. O que acontece? Onde está a maior faixa etária desses 6.000 homens? Entre 15 e 18 anos. São meninos ainda, ou adolescentes, que são franco-atiradores. Para eles crescerem no mundo do crime, com uma barbaridade, com essa indução, é um triz. Porque o garoto escuta, desses 2 débeis mentais, escuta o seguinte, eles não têm o poder de discernimento, diz o seguinte, dá um tiro no Marcelo, dá um tiro no Padre, dá um tiro no Godoy, dá um tiro no Milton, dá um tiro no Datena. É isso que a gente quer. É um estopim. É uma bomba relógio. Dá ideia, né? Que já dá ideia. Que dispara e você não sabe o minuto da explosão.
Foi isso, na verdade, a irresponsabilidade causada por essa reportagem. O doutor Eduardo Leite é um criminalista que vive nos tribunais. Pergunta para ele o que é isso, Luciano. Ele conta melhor do que eu. Realmente, a veiculação dessa matéria causa um transtorno até desnecessário. Claro. E, obviamente, tem até o problema de instigação do crime, então, e que é um crime, obviamente. Claro. Então, esses que foram manipulados, claro, né? Eu digo, quem tem que se responsabilizar por essa matéria são os mentores, ou o mentor intelectual da matéria, porque na verdade eles também foram um instrumento, claro, de manobra da própria emissora, da própria produção, né? Claro. Então esse é o grande problema, e o risco que se corre, né, tanto como advogado e agora como apresentador, que é o Marcelo, né, e demais apresentadores, é uma coisa que às vezes você não tem ideia de onde vem e da onde pode vir. Mais uma vez eu insisto no caso do Gugu, porque a gente apresentando, né? Alguém teve uma ideia de uma... Eu falo assim, olha, porque assim, ó, eu tô aqui há 2 anos e meio. As coisas que vão pro ar, eu sei. Eu, Luciana Gimenez, sei o que vai pro ar. Às vezes entra uma matéria que eu não vi ainda. Se entrou e eu não gostei, eu mando tirar. Eu falo, tira que eu não gostei. Porque às vezes não dá tempo para eu, porque eu tenho um programa diário. Ele tem um programa por semana, o Gugu, né? Agora, a questão é o seguinte, é uma matéria dessa grandiosidade, né? Que era uma matéria enorme. Quer dizer, quem teve essa ideia? A gente vai descobrir quem teve a ideia da matéria? Olha, a questão... E o diretor? O Gugu estava sem diretor? A questão é essa. O Magrão, não era o Magrão? Não, o Magrão saiu e o Maurício Nunes está lá, mas não foi nomeado diretor ainda. Ninguém falou para ele, olha, você é o novo diretor do programa. Ele estava lá sem cargo, assim. Nesse caso, é o que eu digo, é o mentor intelectual. Quem que é o mentor? Quem que é o mentor intelectual do programa Repórter Cidadão? É o Marcelo Rezende, é aquele que apresenta. Ou seja, quem que é o mentor intelectual e responsável por todas as matérias? Não é só o diretor de produção, mas sobretudo aquele que veicula. É a responsabilidade que você tem, né, a partir do momento em que o Gugu, e aí eu estou incluindo o Gugu, inclusive no 288, que é a formação de quadrilha, tá? Porque em que pese ele ter tido a participação de menor importância, e aí eu tenho uma ressalva para fazer, não sei se é de menor importância, porque o mentor intelectual, aquele que... Uma coisa, Luciana, é você fazer uma pegadinha, né, a sua produção preparar uma pegadinha, mas o telespectador sabe que é pegadinha. E isso foi uma pegadinha de muito mau gosto. Então, essa farsa que as pessoas pensam que não é crime, mas isso de fato é crime, e aí responde aquele que produziu, aquele que idealizou, e o Gugu, ele tem a responsabilidade, aliás, admitida hoje no programa do Marcelo, depois de quase 10 dias, 8 dias, 9 dias, né, Marcelo? Ele admite que, de fato, ele tem a sua responsabilidade. Mas não tem dolo, mas tem a culpa. Você está entendendo? Você atropelou uma pessoa sem querer, mas atropelou. A imprudência, a imperícia, a negligência, até o fato de não ter assistido, isso é uma culpa que ele tem essa responsabilidade. Tem um problema, se vocês me permitem atalhar. O problema é muito simples. Quando você, Luciano, aqui no Super Pop, não gosta de uma matéria, essa matéria não está colocando a vida de ninguém em risco. É uma matéria de entretenimento, é uma brincadeira, é um te peguei, é um te agarrei, é um daqui a pouco eu vou te segurar. Exatamente. Não é isso? É um negócio aqui a gente só quer rir. Aqui é só alegria. Não sei quando eu trago você aqui que a gente está falando sério. Só. Aí num determinado momento, um programa como o do Gugu, decide o Gugu que quer fazer jornalismo. Jornalismo é uma coisa para se fazer com muita responsabilidade. Mas é mais grave. Quando esse jornalismo envolve crime, mais grave fica. E aí, nesse momento, ele me dizer a todos que ninguém viu, não tem ninguém, absolutamente ninguém na direção do SBT que tenha visto.
O SBT não é responsável? Marcelo, eu ouvi falar que não estava no roteiro do Domingo Legal essa entrevista. Sim, mas aí a questão... Como entrou o negócio? Entrou assim, a Deus dará? Aí é que tá, mas não estava... Porque eu fiquei sabendo que não estava no roteiro. Mas viu, Marcelo, desculpa. Independentemente de estar no roteiro ou não estar no roteiro... Quem autorizou, né? Alguém autorizou. E o simples fato de veicular... Já está implícito, obviamente, a responsabilidade. Fala, Marcelo, você está querendo dizer alguma coisa? Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Como é que um repórter, mesmo sendo chefe de reportagem, coloca aquilo no ar? É óbvio que ele não tem autonomia. Alguém mandou. Tinha um diretor interino lá, não tinha? Tinha, mas... Quem era o diretor interino? Maurício Nunes. Quem? Maurício Nunes. Maurício Nunes, que já trabalhou até aqui na Rede TV. Ele era o diretor interino. O Gugu é o chefe do programa. Eu não vou crucificar o Gugu porque ele fez a lambança ou não fez uma lambança gigantesca. O fato é que o programa dele fez. E eu quero te dizer mais. O Ministério Público Federal não ficou satisfeito com a explicação do Gugu. O Ministério Público Federal mandou um pedido de retratação que venceria ontem. O Gugu vai na Hebe e a Procuradoria da República não aceita a explicação. Não vê veracidade nessa explicação. As entrevistas que ele deu hoje, não, aí é uma avaliação, não pode ser tão rápido. Segundo, o Ministério Público do Estado de São Paulo não acredita uma